Aqui só deviam pagar quando ganhamos. Túlio vai fazer! Ou quando jogamos bem. Só deviam pagar os que deram a alma por essa camisa. Não a pernas de pau assalariados. Eu Botafogo não é lugar de covardes, não. Eu Botafogo é campeão. É Botafogo. Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional. Antes de eu falar sobre a lista dos relacionados aqui para esse jogo, vamos aqui alguns dados, algumas estatísticas desse confronto. O Botafogo e o Bangu já se enfrentaram 225 vezes na história. 125 vitórias do Botafogo, 63 empates e 37 vitórias do Bangu. Então o Botafogo aí tem uma enorme vantagem, né, de número de vitórias. Nos últimos 2 jogos, foram 2 vitórias do Botafogo por 2-0 e o Bangu não vence o Botafogo desde 2003. Em casa, na casa do Botafogo com mando de campo, são 132 jogos, com 12 vitórias do Bangu, 32 empates e 88 vitórias do Botafogo. Com o mando de campo do Bangu, são 93 jogos, com 25 vitórias do Bangu, 31 empates e 37 vitórias do Botafogo. Nos últimos 5 confrontos entre os dois, foram 3 empates e 2 vitórias do Botafogo. Bom, pessoal, falando aqui da lista dos relacionados, né, saiu já. O Botafogo, ele divulgou a lista dos relacionados. Agora tem essa separação por setores do campo, né? Fica mais organizado, a gente consegue visualizar melhor dessa forma. Ainda bem que o Botafogo fez essa mudança, né? Ano passado era por ordem alfabética e dessa vez é por posição. Goleiros: Gatito, Igor, Gabriel. Defensores: Alexander Barbosa, Bastos, Hugo, Jefferson Maciel, Lucas Halter e Marçal. Lembrando que defensores já está incluído laterais. Meio-campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernandes, Eduardo, Jacob Montes, Cauê, Marlon Freitas, Newton e Tietê. Atacantes: Janderson, Jefinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Matias Segovia, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Temos a ausência do Valentim Adamo. O Botafogo ele não informa o porquê dessa ausência. É um jogador que tem treinado com os profissionais desde o ano passado, não foi relacionado para nenhum jogo até o momento e a gente não sabe porquê. É um jogador que, se está no elenco, tem que ser utilizado, a gente tem que saber o potencial do jogador, a gente tem que conhecer o jogador, cara. Então, partindo pelo ponto que o Thiago Nunes ele vai fazer testes no Campeonato Carioca, que muitos jogadores irão ser testados, o Valentim Adamo ele tem que entrar nesse bolo. Ele tem que entrar na lista dos relacionados e tem que entrar em campo, cara. A gente tem que saber se o cara merece mais oportunidades ou não. Porque não faz sentido o jogador estar no elenco, só treinando e não ter utilidade. Mais uma ausência na lista dos relacionados desse jogo em relação aos relacionados do último jogo, né? Do último jogo que eu falo é o jogo contra o Madureira. É o Raí. O Raí estava nos relacionados no jogo contra o Madureira, porém não está nos relacionados para esse jogo contra o Bangu. O John também não está. O goleiro John já saiu no bid. Foi uma surpresa ele não estar na lista dos relacionados para esse jogo. Também não sabemos o motivo. Até o momento não se tem informação disso. E falando, pessoal, sobre a escalação, o Thiago Nunes ele já havia dito que ele, para esse jogo contra o Bangu, ele iria testar, né, jogadores, ele iria colocar um time diferente do time contra o Madureira. Então é provável que
haja mudança nesse time contra o Bangu. A gente lembra que o jogo contra o Madureira foi quarta-feira à noite, 7 horas da noite, pouquíssimo tempo de pré-temporada. O time voltou dia 7 de janeiro e quarta-feira agora já estava jogando pelo Campeonato Carioca. Então, eu acredito que para esse jogo contra o Bangu, comece jogando a maioria dos reservas. De titular, só quem estiver melhor fisicamente. É o que eu acredito, vai ter aquela avaliação, né, interna para saber quem está melhor fisicamente dos titulares, e quem estiver melhor fisicamente irá começar jogando. Bem fisicamente, nenhum deles estarão. Nenhum deles estarão 100% fisicamente, porque, cara, como eu falei, pré-temporada de 10 dias só, voltar há pouco tempo de férias, ninguém está 100%. Então, acredito aí em um time bem reserva para o início desse jogo contra o Bangu, e a gente espera que seja suficiente para mais uma vitória. Não tem como eu cravar aqui qual vai ser a escalação, mas um jogador que eu gostaria de ver começando jogando esse jogo contra o Bangu é o Diego Hernandes. Jogador que não entrou contra o Madureira. A gente viu o Eduardo jogar até o final do jogo, demonstrando muito cansaço, muita falta de ritmo de jogo. Em um determinado momento do jogo ele sumiu, desapareceu, não se apresentava, se escondia e mesmo assim foi até o final. Com o Diego Hernandes sendo opção, não entrou em campo, precisa ser mais utilizado. O Diego Hernandes precisa entrar nesse time. É um jogador que eu vejo potencial, mas a gente só vai poder conhecer o jogador, cara, ter uma noção de como que é o jogador entrando em campo. Tem que jogar. Então, eu espero que o Thiago Nunes ele escalhe o Diego Hernandes de início. Eu acredito que ele vai manter o 3-4-3, o mesmo esquema que ele usou no jogo contra o Madureira, mas com um time bem alternativo, bem reserva, e no decorrer do jogo ele deve ir colocando ali aos poucos alguns titulares. A gente espera que seja suficiente para vencer o Bangu. Tem que ser, cara. Mesmo sendo reservas, o time do Botafogo ele tem que ser suficiente para vencer o Bangu. Tem que fazer mais 3 pontos. O Botafogo tem a obrigação de se classificar entre os 4 primeiros e disputar esse título do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Chegou até aqui ao final do vídeo. Não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Então vamos por uma vitória aí, né? A gente espera que o Botafogo vença, fique tranquilo na tabela, porque essa fase inicial aí do Carioca é uma parte da pré-temporada. Então, mesmo sendo uma parte da pré-temporada, mesmo os jogadores não indo até o limite, mesmo não estando bem, não estando 100% fisicamente bem, tem que vencer de qualquer jeito. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!